Você já parou para se perguntar por que o dinheiro foge justamente de quem mais precisa dele? E por que algumas pessoas, sem esforço algum, parecem atrair abundância até dormindo? A resposta nunca esteve no trabalho duro, nem em pensar positivo. Está em algo que Nikola Tesla descobriu e que foi ocultado da humanidade: a frequência exata que transforma o campo quântico em matéria, mesmo enquanto você dorme. Este vídeo vai rasgar o véu entre o visível e o invisível, revelar o mecanismo vibracional que a ciência agora comprova e mostrar como reprogramar sua energia para que o universo trabalhe por você enquanto o corpo descansa. Fique até o final, porque quem entender o que será revelado aqui nunca mais vai correr atrás do dinheiro. O dinheiro é que vai correr atrás dele. Eles te ensinaram que o dinheiro é algo que se conquista com esforço, suor e luta. Mas Nikola Tesla, o homem que via o universo em forma de energia, sabia de algo que o mundo moderno ainda não compreendeu. O dinheiro é apenas uma frequência, e quem aprende a sintonizar essa frequência não precisa correr atrás dele. Ele vem, dormindo, silenciosamente, como um campo magnético que se expande do invisível para o visível. A maioria das pessoas dorme para descansar o corpo, mas os mestres dormem para reprogramar o campo. Eles usam o sono como um laboratório secreto, onde a mente é reconfigurada para atrair abundância. Tesla dizia: se você quiser entender o universo, pense em energia, frequência e vibração. Essa é a senha, o código que abre todas as portas. E é isso que você vai entender hoje: como usar o mesmo princípio científico que Tesla descobriu para manifestar dinheiro enquanto dorme. Escreva nos comentários: eu sintonizo a frequência da abundância enquanto durmo. Imagine que o dinheiro não é algo fora de você. É um eco, uma reverberação do campo energético que você emite. Quando você está em falta, tensão e medo, o campo se contrai. Quando você está em gratidão, harmonia e tranquilidade, o campo se expande. A maioria dorme com o campo vibrando na escassez, preocupado, ansioso, repetindo mentalmente dívidas e contas. E o universo apenas replica essa frequência. É pura física. O cérebro humano em estado de sono entra em ondas teta, as mesmas ondas usadas por monges e mestres espirituais em meditação profunda. E é nesse estado que você se conecta ao campo quântico. É nesse ponto que você pode inserir novos códigos na matriz. Tesla compreendia que tudo é energia e que essa energia responde à coerência vibracional. Quando você dorme em desalinho, sua vibração se fragmenta. Mas quando você adormece em harmonia com a abundância, o seu subconsciente reorganiza o campo. Cada pensamento antes do sono é uma semente. Cada emoção sentida é a água que a alimenta. A colheita virá. E virá na forma que você menos espera. Isso não é misticismo barato. É neurociência. Experimentos de universidades como Stanford e Harvard mostram que o cérebro continua ativo durante o sono, consolidando crenças, padrões e emoções. Isso significa que aquilo que você sente e pensa antes de dormir se transforma em programação subconsciente. Se você dorme sentindo falta, o seu subconsciente grava o código da escassez. Se você dorme sentindo gratidão, o subconsciente grava o código da abundância. A diferença entre um milionário e alguém travado financeiramente está no padrão energético, que é repetido noite após noite. Tesla não dormia para descansar. Ele dormia para criar. Ele usava o estado de semissono, conhecido hoje como hipnagogia, para visualizar invenções, projetar ideias e acessar o campo das possibilidades infinitas. E esse mesmo estado pode ser usado por você para atrair prosperidade. Antes de dormir, o segredo é simples: reconfigure o campo. Pare de pedir, comece a sintonizar. Ao deitar, respire profundamente e imagine uma espiral dourada de energia girando no centro do seu peito. Essa espiral representa a vibração da abundância universal. Repita mentalmente:
Eu sou um canal aberto para o fluxo da prosperidade. A mente tenta resistir, mas o corpo energético entende. O campo sente. A vibração muda. E quando isso acontece, o dinheiro, as ideias, as oportunidades começam a se alinhar. Você começa a estar no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas. A ciência chama isso de coerência neural e emocional. Quando o coração e o cérebro entram em ressonância, o corpo inteiro vibra numa frequência harmônica, e essa frequência cria realidades. Você já percebeu que quando está tranquilo, as coisas fluem, mas quando está desesperado, tudo trava? Isso não é acaso, é física vibracional aplicada. Tesla dizia que cada pensamento gera uma onda que se propaga pelo éter, e esse éter é o mesmo campo quântico que a física moderna hoje chama de campo unificado. O universo não responde às palavras que você diz, mas à energia que você emite. Dormir em abundância é uma arte. É adormecer sabendo que tudo já está acontecendo no invisível. É confiar que as sementes plantadas no subconsciente germinarão. O dinheiro que você busca já existe, mas em uma frequência que você ainda não acessou. Quando o corpo dorme, a mente consciente sai de cena e o subconsciente assume o comando. É o momento mais poderoso para reprogramar padrões. O problema é que muitos adormecem no modo carência e acordam no modo sobrevivência. É um ciclo que se repete, mas pode ser quebrado com uma simples mudança de frequência. Faça o teste. Antes de dormir, desligue todas as preocupações. Feche os olhos e visualize uma luz dourada envolvendo você. Imagine essa luz se expandindo e se conectando com tudo. Diga em silêncio: o universo é rico e generoso, e eu vibro na mesma frequência. Repita até sentir o corpo relaxar. Esse é o momento em que a vibração se estabiliza. É nesse instante que o cérebro grava o novo código. E você começa a sonhar diferente. Sonhos de expansão, ideias de valor, conexões inspiradas. O campo responde ao que foi gravado. O dinheiro não é algo que você ganha, é algo que você permite. Tesla entendia que o campo eletromagnético do corpo humano é uma antena viva. Ele capta e transmite frequências. Quando você emite falta, sintoniza realidades de falta. Quando emite abundância, atrai realidades de abundância. É uma sintonia fina, não um esforço. Não se trata de pensar positivo, mas de sentir coerentemente. O cérebro pode mentir, o coração não. A vibração do coração é 5.000 vezes mais poderosa que a do cérebro. Por isso, a gratidão sentida antes do sono é uma tecnologia espiritual. Muitos tentam manifestar riqueza, mas falham porque usam apenas a mente racional. A mente racional opera em ondas beta, agitadas, lógicas, lineares. A manifestação acontece nas ondas teta, lentas, criativas, abertas ao campo quântico. É por isso que o sono é o portal perfeito. Tesla usava esse estado para conversar com o universo. E você pode usar para conversar com o campo da abundância. Cada pensamento é um comando. Cada emoção é um código. A diferença entre sonhar com medo e sonhar em confiança é a diferença entre repetir o passado e criar o futuro. A vibração da abundância é silenciosa. É um estado interno de já é. O universo não responde a quem implora, mas a quem vibra certeza. Quando você adormece em certeza, o subconsciente assume que a abundância já faz parte da sua identidade. E tudo começa a se reorganizar para refletir isso. É uma ciência exata de vibração. E quanto mais coerente você se torna, mais o campo devolve em forma de coincidências, sincronicidades e oportunidades. Dormir se torna um ato sagrado. O travesseiro vira um altar. E o sono, uma ponte entre o invisível e o tangível. Você não precisa mais correr, precisa lembrar. Lembrar que a energia que move o universo é a mesma que move você. E que o dinheiro é apenas uma forma de energia densa que responde à vibração sutil. Tesla dizia que o segredo está em pensar em termos de frequência. Então, ao invés de pensar em quanto dinheiro falta, pense em qual frequência está emitindo.
tudo o que é seu já está esperando na frequência certa. A abundância não é um prêmio, é um estado. Quando você dorme em paz, com o coração expandido, a vida conspira. Ideias surgem, pessoas aparecem, soluções se manifestam. Não porque você pediu, mas porque você sintonizou. O universo não entende desespero, entende coerência. E quando você vibra coerência, você se torna um ímã. Um campo magnético em harmonia com o fluxo natural da prosperidade. Agora feche os olhos e imagine. E se tudo o que você busca já estivesse em torno de você, mas invisível, esperando apenas o seu campo se alinhar? E se o verdadeiro segredo de Tesla não fosse a invenção das máquinas, mas a descoberta de que a energia pode ser direcionada pela consciência? E se o sono for, na verdade, o maior portal de manifestação já criado? E se, enquanto você dorme esta noite, a sua vibração estiver sendo calibrada para um novo campo de prosperidade, você deixaria isso acontecer ou tentaria controlar? Você já ouviu falar em trabalhar enquanto dorme e pensou que era papo de vendedor? Esqueça isso agora. Aqui o trabalho é interno. A mente direciona a frequência, o corpo responde e o mundo material segue o padrão. Não é mágica, é alinhamento. Comece entendendo que dormir é uma janela de edição da sua própria realidade, não um ponto final. Quando sua respiração afina, sua bioenergia assume o papel de roteirista. Você não precisa forçar nada, precisa escolher a frequência que deseja manter enquanto o corpo repousa. Essa escolha é prática, física e comprovada por mudanças no padrão neural que estudos de sono mostram acontecer. Não é sobre desejar mais, é sobre vibrar de forma que o campo reconheça e organize possibilidades a seu favor. Antes de qualquer técnica, há uma limpeza que exige poucos minutos. Desligue o ruído emocional do dia. Não queira suprimir pensamentos. Acolha-os. Respire. Deixe-os passar como nuvens. Faça uma micro-ritual de 3 respirações profundas, contando até 4 ao inspirar e 6 ao expirar, até sentir que o peito ficou mais leve. Essa leveza é a porta para a coerência cardíaca, o estado onde cérebro e coração se alinham e o corpo começa a emitir uma frequência clara. Sem esse alinhamento, a técnica falha por dispersão. Muitas pessoas praticam mentalmente e voltam a padrões automáticos no sono. Se o seu campo está cortado por tensão, nada novo se ancora. Repare como um instrumento desafinado não atrai harmonias. Sua biologia segue a mesma regra. Agora que a base está pronta, aprenda a linguagem do corpo energético. Imagens simples, sensações claras e frases curtas. Visualize não uma fortuna distante, mas uma luz morna entrando pelo topo da cabeça e descendo até o plexo solar, preenchendo o espaço com segurança. Sinta essa luz tocando as paredes internas do peito como um ímã que recoloca pequenas peças soltas da sua confiança. Use uma frase curta repetida com intenção, algo como fluxo suave, eu permito. Não diga demais. Frases longas criam resistência mental. Curto, direto, sentido. Deixe essa frase ser a última coisa que a mente consciente registra antes do sono. A ciência do sono mostra que a última informação ativa tem mais chance de ser consolidada no subconsciente. Há um equívoco comum. Muitos acreditam que visualização é imaginar notas e cifras. Isso limita. A prática eficiente transforma sensações e comportamentos internos, não imagens externas. Em vez de quantias, foque em como você se comportaria com mais liberdade, confiança maior ao decidir, generosidade nas pequenas oportunidades, prontidão para receber ideias. Treine esses micro-comportamentos mentalmente antes de dormir, como se você já tivesse espaço para agir assim no dia seguinte. Essa preparação altera sinapses comportamentais enquanto o corpo descansa. Resultado: pela manhã, sua mente encontra caminhos práticos. Não subestime pequenos ajustes na atitude. O campo responde à coerência do comportamento, não apenas ao desejo.
Existe também um componente físico que ignora-se frequentemente: ambiente. A vibração do espaço afeta o seu campo tanto quanto seus pensamentos. Simples mudanças, como manter um objeto que simbolize prosperidade, pode ser uma pequena pedra, uma nota simbólica, algo que tenha significado para você, próximo ao travesseiro, fazem o cérebro associar segurança à nova frequência. Não é superstição, é associação condicionada. Ao longo de noites repetidas, esse sinal atua como gatilho para o padrão que você está plantando. Muitas pessoas reclamam de não dar certo, sem nunca revisar o contexto. Ajuste o espaço, remova estímulos que geram tensão e coloque lembretes sutis de abundância. A prática que segue é curta, poderosa e ancorada em neurociência. O protocolo dos 7 minutos. Sente-se deitado, feche os olhos, respire lentamente e concentre-se no fluxo do ar. Conte mentalmente até 7 nas próximas respirações. Na quarta respiração, leve a atenção ao coração e imagine uma frequência rítmica, um pulso que diz, já está em andamento. Visualize esse pulso expandindo-se ao redor do corpo como um escudo maleável. Depois, por 2 minutos, mantenha apenas a sensação de gratidão. Não por resultados, mas por processos que já começaram. Gratidão ativa redes neurais que favorecem aprendizagens e abre caminhos emocionais. Termine os 7 minutos com uma afirmação curta. Eu permito o fluxo. Não mais que isso. Poucas palavras, muita energia. Quando a repetição acontece, algo interessante emerge. Os padrões que foram anteriormente automáticos começam a perder força. O cérebro busca economia de energia, ele prefere rotinas. Então, se você implanta uma rotina nova e consistente antes do sono, o cérebro passa a automatizá-la. Isso cria uma segunda natureza mais alinhada com a abundância. Não é instantâneo, é acumulativo. Mas a aceleração acontece quando você evita multitasking mental antes de dormir. Cada pensamento disperso é um ruído que diminui a eficácia da programação. Faça uma única coisa bem feita, o ritual. Consistência vence intensidade. Outra chave, a voz interior. A maneira como você se fala durante o dia reverbera no sono. Troque autopunição por observação direta. Ao invés de eu nunca consigo, use ainda não descobri o caminho. A palavra ainda reduz resistência interna e permite plasticidade. Poucas pessoas notam o poder de um advérbio. Ele cria espaço temporal e transforma uma identidade fixa em uma jornada possível. Essa sutileza muda o tom do campo emocional. O subconsciente lê nuance, não dogma. Então fale com suavidade estratégica, como um mentor que sabe do processo. A ciência moderna fala em priming, preparar o cérebro com estímulos que facilitam comportamentos futuros. Use isso. Antes de dormir, leia 2 linhas de algo que inspire ação plena. Uma ideia prática, não fantasia. Pode ser uma estratégia de trabalho, uma ideia de oferta, um pequeno passo de produtividade. O cérebro incorpora essa preparação e muitas vezes, ao acordar, traz soluções prontas. Pessoas de alta performance relatam que as melhores ideias surgem no início do dia. Isso é fruto do priming noturno. Transforme essa janela em laboratório criativo. Não esqueça dos sonhos. Veja-os não como bagunça aleatória, mas como material bruto que contém pistas do seu campo. Tenha um caderno ao lado da cama. Ao acordar, anote um trecho, uma imagem, uma sensação. Com o tempo, padrões aparecem. Certos símbolos podem representar oportunidades, conexões ou bloqueios. Muitos descartam sonhos por parecerem irracionais, perdem insight. O cérebro faz síntese de informações durante o sono e devolve imagens simbólicas. Aprender a decodificá-las acelera a manifestação prática. Vamos à postura do dia a dia que sustenta a transformação. Pequenas decisões cotidianas reverberam no campo maior. Pague uma conta com calma consciente, faça uma ligação sem ansiedade, negocie com presença. Cada ato alinhado reforça a programação noturna.
O dinheiro frequentemente aparece através de pequenas ações consistentes, não só de grandes eventos dramáticos. A coerência micro se traduz em coerência macro. Mudanças discretas no comportamento diário são as válvulas que deixam a abundância fluir. Há uma outra técnica pouco conhecida, inspirada pela própria Tesla, a intenção reversa. Em vez de perseguir diretamente um resultado, imagine o resultado já realizado e pergunte-se: que tipo de pessoa eu me tornaria para viver isso? Dê respostas comportamentais, mais disciplina, curiosidade, maior entrega de valor. Modele a identidade antes do resultado. O campo responde à identidade mais que à lista de desejos. Muitas pessoas manifestam resultados desalinhados porque pediram sem adaptar sua identidade para assegurar aquilo. Ajuste isso primeiro. Quando você ensina o seu campo a focar em contribuições concretas, o dinheiro tende a acompanhar. Pense. Valor gera troca. Não confunda isso com cálculo frio. Pense em impacto real. A frequência que você emite quando ajuda alguém, quando cria algo útil, é a mesma frequência que atrai retorno. Pessoas que mantêm obsessão por ganho financeiro isolado frequentemente sabotam. O segredo é: dê primeiro um sinal claro de valor. A mente e o universo respondem à utilidade. Há ainda o componente relacional. Redes humanas funcionam por ressonância. A frequência que você mantém atrai determinados círculos. Se você vibra medo, atrai resistência. Se vibra clareza, atrai portas. Cultive relações que espelhem as qualidades que você busca, não por manipulação, mas por alinhamento natural. Troque ambientes que drenam por ambientes que energizam. Redes certas aceleram o fluxo. Isso é fenomenologia social. Não subestime o campo humano ao redor. Um ajuste prático. Crie um sinal de início antes de dormir. Pode ser uma vela que você acende por 30 segundos, uma nota com uma palavra de comando, um som breve. Esse sinal funciona como condicionador clássico para o cérebro. Ao ver o sinal, ele entende que é hora de entrar no protocolo de abundância. Repetição cria associação. Muitas técnicas falham porque carecem de sinal de início. Sem isso, a mente não reconhece consistência. Simples marcas rituais tornam o processo automático. Agora, algo que poucos consideram: sua relação com o tempo. A ansiedade financeira é frequentemente um problema de percepção temporal. Quando você sente que o tempo está contra você, o campo contrai. Mude a percepção. Pratique imaginar o tempo como um aliado, uma estrada que você percorre, não uma contagem regressiva. Esse movimento abre espaço para decisões melhores e evita pressa, que é inimiga da coerência. Praticantes que ajustam essa perspectiva relatam uma redução drástica de sabotagens emocionais. A respiração noturna também tem papel. Aprenda a respirar de forma a manter a cavidade torácica relaxada e o diafragma funcional. Respirar superficialmente ativa sinal de alerta. Respirar profundo ativa sinal de segurança. Esse simples ajuste reduz cortisol e permite que o cérebro entre em estados mais férteis para reprogramação. Técnicas de respiração são ferramentas de biohacking acessíveis e comprovadas por estudos. Não subestime a potência do ar que entra e sai do seu corpo. Quando sentir resistência interna, não lute, investigue. A resistência é informação. Pergunte-se: qual memória no meu corpo está bloqueando esse fluxo? Observe sem juízo. Muitas vezes, uma lembrança de escassez infantil está repetindo como um padrão. Ao nomear e enxergar, você reduz sua energia. Isso cria espaço para novo padrão. Trabalho de autoconhecimento acelera a manifestação prática. Integre pequenos sinais de celebração ao final do ritual noturno. Celebre como se já tivesse recebido. Um gesto simples, uma palavra de agradecimento sussurrada. Essas celebrações são âncoras emocionais que reforçam a nova vibração. Não exagere, seja discreto e autêntico. O subconsciente reconhece sinceridade. Pessoas que celebram o processo
E não apenas o resultado, mantém estado emocional estável que facilita a atração. Lembra que a ciência falou de consolidação de memórias? Use isso. Repita seu ritual por 21 noites seguidas. A repetição cria mudanças neuroplásticas reais. Muitas práticas falham por falta de tempo dedicado. 30 dias é um horizonte mínimo para observar diferença. Não é misticismo, é prática e comprometimento. E durante esse período, mantenha um diário breve, um parágrafo pela manhã, sobre uma pequena coincidência ou uma sensação de abertura. Isso aumenta sua percepção de progresso e alimenta o ciclo positivo. E aqui está a maior virada. Você não manifesta o que quer, você manifesta o que acredita ser possível enquanto dorme. O sono não escuta palavras, escuta vibração. Se você vai para a cama com medo, está rezando para que o medo se repita. Se vai com gratidão, está pedindo multiplicação. Por isso, o treino não é mental, é vibracional. A cada noite, um novo código. A cada despertar, uma nova realidade. Tesla descobriu que o universo não distingue entre o campo elétrico e o campo emocional. Ambos obedecem à mesma lógica. Frequência alta expande, frequência baixa contrai. Agora imagine, e se esta noite você conseguisse adormecer com a sensação exata de já possuir tudo o que precisa? E se esse estado silencioso de plenitude fosse o verdadeiro segredo de Tesla, não uma fórmula matemática, mas uma fórmula vibracional que transforma sono em ouro? Será que você está preparado para dormir diferente hoje? Porque quando a consciência entende que o sono é o laboratório da criação, o que você chama de descanso se torna o maior ato de poder. O que você vai escolher vibrar antes de fechar os olhos hoje? Se esta vibração chegou até a sua alma, é porque algo dentro de você já reconhece essa frequência. Nada do que você busca está distante, apenas adormecido. Comente, eu ressono, e declare ao campo que você está pronto para alinhar sua energia com as forças que moldam a matéria. Este não é um simples comentário, é uma ativação, um sinal invisível ao universo de que sua vibração se moveu do medo para a criação. O campo observa, responde e amplifica, e cada palavra escrita com intenção é uma semente energética lançada no éter. Se desejar continuar navegando por essas camadas ocultas da consciência, inscreva-se e mantenha-se dentro deste campo energético. Aqui, Tesla não é lembrado como inventor, mas como decodificador das leis cósmicas. Este espaço é um laboratório vibracional onde ciência e espírito se fundem e o impossível se torna mensurável. Gratidão por vibrar aqui. Sua frequência agora pulsa de forma mais consciente, mais desperta. E talvez esta noite, algo em você comece a manifestar o invisível. Mas e se o verdadeiro segredo de Tesla ainda não foi revelado completamente?